Ordem do dia. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 5ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pariquaraçu, neste dia 15 de abril de 2024. Informo que essa sessão foi convocada para a deliberação das contas anuais do município referente ao exercício de 2021 sobre a gestão do atual prefeito Wagner Bento da Costa. Informo também que a responsável pelas contas foi notificado sobre a tramitação do processo administrativo TC 006915-989.20-6, nesta Casa de Leis, bem como sobre o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, sendo intimada a comparecer a esta sessão de julgamento, pessoalmente ou por intermédio de um procurador legalmente constituído, conforme disposto no artigo 335, parágrafo 5º do Regimento Interno. O responsável pelas contas ou seu procurador legalmente constituído poderá fazer o uso da tribuna por até 20 minutos, prorrogados por mais 10 minutos, conforme previsto no artigo 335, parágrafo 6º do Regimento Interno. Após a explanação do responsável pelas contas ou de seu procurador, os senhores vereadores terão o prazo máximo de 15 minutos para discutir as contas do município, nos termos do artigo 269, inciso 3º, alínea E, do Regimento Interno. Por fim, informo que nos termos do artigo 335, parágrafo 1º do Regimento Interno, as contas do município serão rejeitadas com o voto contrário de 2/3 dos vereadores. Iniciando a ordem do dia, solicito à senhora secretária que proceda a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 03/24, referente às contas da Prefeitura Municipal de Pariquaraçu, exercício de 2021. Senhor presidente, só uma questão de ordem, por favor. Eu não dei a questão de ordem para o senhor ainda. Então, mas no qual artigo o senhor quer a questão de ordem? 335. Só um minuto, senhor vereador, que eu vou comunicar aqui com o jurídico da casa e já te respondo, tá bom? Com a palavra, o vereador Rodrigo Claudionor Mendes. Cumprimos uma vez, senhor presidente. Vamos lá. Hoje está sendo essa sessão extraordinária para ser deliberado as contas de 2021. Vamos trazer o mesmo artigo 335 do nosso regimento interno que trata sobre as contas. E eu vou ponderar 2 parágrafos, o 4º e o 5º, que o senhor também já leu. Então vamos lá. 4º. O presidente da Câmara, recebido o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, marcará sessão ordinária exclusiva para julgamento das contas a ser realizada em prazo não superior a 25 dias da data do protocolo do referido parecer da Comissão Permanente. Nós estamos fazendo uma sessão extraordinária e não ordinária. A nossa sessão tem que ser numa segunda-feira, ela tem que ser exclusiva só para esse julgamento. E não em sessão extraordinária. Aqui o senhor está colocando as contas para ser julgadas numa sessão extraordinária, ferindo o nosso regimento interno, que deveria ser numa sessão ordinária. Seguindo, parágrafo 5º, o responsável pelas contas deverá ser notificado da conclusão do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos e intimado a comparecer no dia e hora da realização da sessão ordinária, em que as contas serão julgadas, podendo ser representar por procurador legalmente constituído. Ou seja, essa sessão ela deverá ser cancelada e deverá ser feita em uma nova sessão ordinária a distribuição e o julgamento dessas contas. Se o senhor entender, eu vou até pedir que o senhor peça um parecer nosso jurídico e eu vou estar presente, porque o nosso regimento, como o senhor falou na sessão passada, na sessão ordinária passada, deve ser respeitado. E o nosso regimento fala que as contas, elas devem ser julgadas em uma sessão ordinária e não em uma sessão extraordinária como está sendo agora.
Isso fere o nosso regimento. Então, peço que o senhor vá até a secretaria, que eu também vou até lá falar com o nosso departamento jurídico, para poder deliberar essa questão, pois essa sessão extraordinária está totalmente errada. Somente isso. Vereador, eu vou dar mais uma pausa por 5 minutos para conversar com o jurídico da casa e já damos continuidade à sessão.
uma vez que o vereador faz parte da mesa e foi comunicado com 24 horas, eu não sei do que o vereador tem medo, se está aqui o procurador do prefeito, ele está aqui e quer mais uma vez fazer tumulto, causar, porque é só isso que ele sabe. Espero que os vereadores possam vir, eu vou submeter ao plenário a decisão se vai ter essa extraordinária ou não. Bom, como sempre, então, volto a repetir, foi marcado uma extraordinária com 24 horas de antecedência, né? E acho que a população está aqui, o procurador e o prefeito está aqui, então eu vou colocar a decisão em plenário. Se os vereadores são a favor que essa extraordinária continue ou que seja votada em outro momento. Os vereadores que forem a favor que a sessão extraordinária continue hoje, que fique como está. Os que for contra, que seja remarcado outra data, que se manifeste. Então, a sessão está, a extraordinária, aprovada por 6 votos a favor e 3 contra. Vamos que solicito à senhora secretária que proceda à conclusão do parecer número 03/24. Conclusão do parecer número 3 de 2024. Ante o exposto, quanto aos aspectos que nos compete examinar, considerando que foram observados os procedimentos regimentais estabelecidos no artigo 334 e seguintes do Regimento Interno, bem como em razão da análise técnica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação em plenário das contas do município de Pariqueraçu, do exercício de 2021, acompanhando o entendimento manifestado no acórdão do TC 006915-989-20, dígito 6. Sala das Comissões, 19 de março de 2024, assinam os vereadores Marcelo Mariano e Jorge Caraí. Convido para fazer uso da palavra o procurador do prefeito, Dr. Marcos Vinícius Ibanez Borges. Lembrando que o senhor terá 20 minutos, tá? E os vereadores 15. 20 minutos prorrogado por mais 10, doutor. Okay. A hora que o senhor quiser, pode. Posso iniciar? Pode. Primeiramente, boa noite, excelentíssimo senhor presidente do Legislativo Municipal de Pariqueraçu, à mesa, aos demais vereadores, a todos os presentes. Eu, primeiramente, gostaria de indagar, presidente, porque, na verdade, se tratando de um parecer favorável já emitido pelo Tribunal de Contas, não há, em tese, não há muito o que ser objeto de defesa, uma vez que o parecer do tribunal sendo favorável e o parecer da comissão favorável, em que pese um parecer contrário do relator, a defesa se sente, entre aspas, um pouco prejudicada, porque se os pareceres são favoráveis, vou defender exatamente o quê? Então, assim, nesse sentido, com todo respeito até o entendimento contrário, eu gostaria já de iniciar pela fala ou pela exposição do parecer contrário do vereador Rodrigo Mendes, que foi relator das contas aqui no Legislativo. Partindo desse ponto, acontece o seguinte: o relatório feito pelo relator, ele se baseia quase que exclusivamente nas manifestações do Ministério Público de Contas. E em que pese o respeito pelo MPC do Tribunal de Contas, é uma simples manifestação opinativa
assim como é dos órgãos técnicos do Tribunal, da ATJ e da SDG. Eu falo com propriedade sobre o Tribunal de Contas, porque milito lá há muitos anos. Ando pelo Tribunal e atuo no Tribunal há mais de 30. Então, eu sei o que eu estou falando a respeito das manifestações técnicas, tanto do Ministério Público quanto dos órgãos técnicos. O que eu vejo nos apontamentos que foram feitos pelo MPC, o que ele aponta aqui em Pariquera, ele aponta em Cajati, ele aponta em Eldorado, ele aponta em Registro, ele aponta em Araçatuba, em São José do Rio Preto. Via de regra, posicionamento do Ministério Público de Contas é sempre pelo parecer desfavorável, com raríssimas exceções. Então, ainda que respeitemos a manifestação do MPC, os pontos que ele costuma bater, basicamente, são sempre os mesmos. E hoje nós temos aqui as contas de 2021 de Pariquera, onde o Ministério Público, na maior parte do seu relato, seguido pelo relator, questiona pontuação de IEGM, onde, para esclarecer a todos, ou a maioria, para quem não sabe, é o índice de efetividade da gestão municipal. Acontece que em 2021, acho que não preciso nem lembrar muito a Vossas Excelências, que o mundo enfrentou uma pandemia. Então, basicamente, em razão dessa situação, das perdas inúmeras que muitas pessoas, inclusive aqui de Pariquera, tiveram, por morte, por doença, por sequelas que foram deixadas pela Covid, não há como exigir que a administração, de onde quer que seja, consiga melhorar qualquer ordem de planejamento em qualquer setor. Ou você se empenha simplesmente na lei orçamentária, no planejamento que foi delineado para, teoricamente, tocar a administração em busca de resultado de IEGM, e esquece o atendimento prioritário, esquece quantas pessoas ficaram internadas, quantas pessoas tiveram que ser removidas para ter o suporte de saúde, porque nem mesmo o Estado dava conta, quanto mais um município pequeno como o nosso. Eu digo nosso porque Pariquera é uma cidade que eu gosto muito, já ando por aqui há muito tempo pela região, e tenho profundo respeito, não só pela edilidade, pelo prefeito, como pela população, muita gente que eu conheço aqui. Então, eu digo aos senhores que a questão do IEGM, ela deixou de ser objeto principal para o Tribunal de Contas. O tribunal não reprova a conta por causa do IEGM. E um dado importante aqui para vocês. Em 2021, o Tribunal de Contas fez um levantamento dos 644 municípios que são fiscalizados pela Corte. 467, salvo engano, tiveram nota C, menor do que Pariquera, que foi C+, IEGM C+. Aqui na região, só um município teve uma nota maior, que foi Ilha Comprida. Todos os outros, todos, tiveram nota C, menor do que o nosso. Então, onde está o problema do IEGM? Está em Pariquera? Ou numa questão de bom senso, da análise dos dados e da realidade vivida em 2021 e ainda também uma parte de 2022. 2021 entrou a vacinação. Muita gente ainda teve sequelas, seja da vacina ou pela falta dela. Então, não há como exigir uma pontuação melhor de IEGM numa situação pandêmica. É o completo caos. Outro ponto mencionado no relatório contrário à aprovação questiona a designação do servidor para o cargo de controle interno. Eu gostaria de lembrar a Vossas Excelências, primeiramente, que a designação foi autorizada por lei municipal, aprovada em 2017 por essa Casa. Então, qual é a ilegalidade? E mais um detalhe, o próprio controlador interno do Tribunal de Contas é designado. Então,
tem propriedade o tribunal para apontar que o controle interno do município seria ilegal, uma vez que designado, e o do próprio tribunal não? É incoerente. Inclusive, isso foi argumento de defesa perante a Corte de Contas. Então, eu gostaria de deixar claro, reduzindo o meu tempo nesse momento, essas questões elas não têm poder, não têm força para reprovar uma conta. Tanto é que o tribunal que emite o parecer técnico aprovou. E eu vou mais longe para concluir. As contas anteriores do município já vêm de longa data sendo aprovadas pelo tribunal, seja com IGM variante, seja com o controle interno, ainda sem a lei aprovada, seja por outros pequenos motivos que sempre são apontados pela fiscalização do tribunal, na grande maioria dos municípios, as contas são aprovadas. Por que essa não seria? Qual seria o fundamento jurídico que, eventualmente, algum vereador vote contrário ao tribunal, que o vereador vai utilizar? Porque não basta dizer, levantar a mão e falar, sou contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Eu lembro a Vossas Excelências que o parecer é técnico. Então, para contrariar o parecer, como diz o próprio regimento, é necessário que seja fundamentado. Então, a fundamentação, a partir do momento que a própria comissão acompanhou a decisão do tribunal, me parece um tanto quanto inseguro juridicamente um posicionamento contrário. Eu gostaria de deixar o meu tempo restante reservado para eventual questionamento de qualquer um dos vereadores a respeito dessas contas, porque como eu fiz a defesa no tribunal, eu tenho conhecimento do que eu estou falando. Então, eu fico à disposição de Vossas Excelências, se alguém quiser se manifestar, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, o momento é esse. Algum vereador que queira se manifestar? Ele está dando o tempo dele de 20 minutos para querer falar alguma questão e ele poder estar informando a questão que o vereador tem alguma questão. Tem algum vereador? Quer fazer alguma pergunta? Então, eu me reservo, Excelência. A partir do momento que a defesa, via de regra, é a última a falar, em que pese o regimento da casa dispor de maneira diferente, eu peço com base no artigo 5º da Constituição Federal, que me seja garantido o direito contraditório da ampla defesa, se for o caso, dependendo da fala do vereador Rodrigo Mendes. Tudo bem, doutor. Está aceito. Ó. O doutor tem mais 10 minutos e quer passar a palavra aos vereadores que têm 15 minutos. Os vereadores concordam? Cada um tem seu tempo. Sim, mas e o doutor Marcos está abrindo o tempo dele para vocês que têm essa questão, questionar o doutor. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa sobre o assunto das contas relativas ao prefeito? Agora, eu acho que ele tem direito à resposta, caso sim, porque ele tem os 10 minutos. Para os 10 minutos, vereadora, e vou chamar o vereador. Se o senhor vai ter o tempo de falar novamente, doutor. Acho que vamos deixar vamos arrumar uma cadeira aqui do lado para o doutor. Então, esperar. Eu acho que não há necessidade de esperar os 20 minutos. O senhor quer usar o seu tempo, vereador? Os 15 minutos? Não, eu vou esperar o meu tempo. É o seu tempo, vereador. Algum vereador quer fazer uso da palavra? O tempo dele, se o tempo do doutor, Então, se o tempo do doutor se esgotar, já passa assim ao tempo do vereador. ele Não é assim? não passa. O vereador está escrito aqui, vereador. Eu não vou falar no tempo dele.
Pode falar, vereador Edson. Pode fazer, vereador Edson. Pode fazer. Pois não. Pode tirar uma dúvida? Claro. Só um exemplo. Se tiver ressalva de repetição, por exemplo, 3 ressalvas no mesmo sentido. Não. Cadê o seu? Cadê o seu, vereador? Não está aí na mesa? Não? Não? Cadê o que lá? Não está usando? Doutor, só tirar uma dúvida. Muito obrigado, senhor presidente. Só vou usar um exemplo. Ressalva repetitiva. Se tiver 3 ressalvas no mesmo objetivo, ou seja, dá um exemplo aqui, um ressalva em cima da educação naquele mesmo objetivo, tem algum impacto, se for de repetição, vamos dizer assim, 3 ressalvas, está apontando ali que teve um problema na educação de investimento, por exemplo, sei lá, de carteiras, um ano seguido, umas 3 vezes, tem algum problema impactante ou não? Se o senhor conseguiu me entender. Entendi. Muito obrigado. O que o vereador, na verdade, quis perguntar era uma questão de reincidência de apontamento do Tribunal de Contas, se há um comprometimento na emissão do parecer. É isso? Tá. O que acontece é o seguinte, o tribunal sempre faz algum tipo de apontamento e, volta e meia, nem sempre, durante o exercício seguinte ou nos outros, a falha consegue ser adequadamente corrigida. E isso nem sempre compromete a aprovação da conta, desde que não seja uma falha considerada grave pelo tribunal. Então, por exemplo, se o município deixou de aplicar os 25% na educação, o mínimo constitucional obrigatório, aplicou 24,99, essa conta não vai ser aprovada em hipótese nenhuma. Agora, se porventura, vamos pegar essa questão do próprio controle interno, vamos dizer que antes de 2017, quando os senhores, ou alguns dos senhores que já eram vereadores aqui, aprovaram a lei de designação do servidor para a função de controle interno, me lembrem uma conta que foi reprovada por conta dessa reincidência. Não tem nenhuma. As contas todas, pelo menos as que eu acompanhei de 2013 até 2022, que, aliás, também foi aprovada já pelo Tribunal de Contas e logo virá para essa casa, mais uma vez teremos aqui uma outra sessão também para isso, nenhuma conta, nem anterior a 2017, foi reprovada pelo tribunal por conta da reincidência do controle interno. Então, esse tipo de situação é comum. Se o tribunal for reprovar conta sempre, de todo mundo, por uma ou outra reincidência, não tem uma conta aprovada, vereador. Era isso. Obrigado. Respondido? Mais algum vereador? Eu acho, doutor Marcos, eu acho que o senhor explanou, acho que nítido para todos aqui ter o esclarecimento. Aí, o senhor, se o senhor quiser aguardar até os 20 minutos, ou quiser, normal, mas eu acho que já foi bem explanado aqui para todos os vereadores e para todo o público aqui presente. Tá bom, obrigado, excelência, eu agradeço pela recepção que eu tive aqui na Câmara, agradeço pela atenção que os senhores prestaram aí na explanação, e só queria deixar registrado o seguinte, não estou aqui para causar nenhum tipo de desconforto, de tumulto. O vereador, respeito a sua posição de explanar no seu tempo, não me interrompeu, também não vou interrompê-lo, não serei deselegante a tal ponto, mas, eventualmente, havendo alguma manifestação que não faça parte do todo que foi apontado pelo tribunal ou defendido aqui nessa tribuna, ainda que haja entendimento contrário, se não me for permitido responder dentro daquilo que, obviamente, possa parecer uma nova
um novo posicionamento, eu adianto que vou exigir o cumprimento do direito de defesa, seja aqui ou seja no Judiciário, se for o caso. De toda forma, agradeço a atenção dos senhores e encerro a participação. Obrigado, boa noite a todos, fiquem com Deus. Senhor Marcos, a gente que agradece pela explanação correta, né? E pode ter certeza que nós estamos aqui para trabalhar pelo melhor. Se tivesse vários apontamentos, com certeza a gente estaria aqui apontando algo errado, mas hoje nós temos aí índice melhor do município, da gestão, então eu creio que todos os vereadores aqui sabem qual é o caminho que a gente está traçando nesse município, que é o melhor de toda a população. Muito obrigado, viu, senhor Marcos? Tá. Então, mas é que daí vai usar a tribuna. Gostaria, doutor, eu trago uma cadeira para ele. Senta aqui. Senta aqui, fica aí. Qual o vereador que gostaria de fazer? Com a palavra, o vereador Edson Leite. Pode delegar. 15 minutos. Tá? Ninguém. Vamos dar continuidade. Muitas vezes a pessoa pode ter medo de falar aqui na frente, mas quero dizer uma coisa, não há saber maior, não há saber menor, há saberes diferentes. Acredito que todo mundo sabe daquela historinha, né? Onde eu acredito que o juiz, o advogado e o médico estavam num barquinho e o remador ali não tinha nenhuma faculdade remando ali, e o médico falou, você não fez faculdade? Ele falou, não pude fazer. Deveria fazer. O médico também, você não fez faculdade? Não fiz. Eu fiz, deveria fazer. E assim sucessivamente. Aí veio uma onda grande, e aí começaram, o que você vai fazer? O homem do barquinho falou assim, vocês aprenderam a nadar? Ele falou, não, então vocês vão morrer, porque eu aprendi a nadar. Então, tem que ter respeito a todos. Volto a falar. Não tem conhecimento técnico, mas o maior estudo é a vida, e a vida eu tenho, conhecimento. Então, olha, não podemos confundir trabalho do Tribunal de Contas com o trabalho do vereador. Ao meu entender, o Tribunal de Contas vai analisar as contas no sentido do que foi gasto e como foi gasto, se foi legalmente, no que foi gasto. Agora, o local que foi gasto, no local que foi investido, é trabalho do vereador, ir lá fiscalizar, ver se realmente está sendo de maneira correta. Então, não podemos misturar as coisas aqui, esse é o meu entender. E um dos trabalhos para a gente fazer essa fiscalização é via requerimento. Por isso que, raramente, eu vou votar contra o requerimento. Então, por isso que eu fiz a pergunta para o doutor, foi muito bem respondido, muito obrigado, doutor. A minha pergunta a minha dúvida era essa mesmo, né? Apontamentos, vários apontamentos, ou seja, no mesmo sentido. Mas eu concordo com o doutor, que se for não aprovar as contas, por esse sentido, nenhuma prefeitura poderia trabalhar. Eu sei que é difícil, não é fácil, né? Temos dificuldades. Eu sou funcionário da saúde há 17 anos, sei da dificuldade que tem, mas peço aí sempre que o prefeito faça boas escolhas no sentido das pessoas que vão auxiliar ele, porque quanto mais boas pessoas na parte técnica, no conhecimento, logicamente, menos problema vai ter para a prefeitura. Então, eu quero dizer aqui também, senhor presidente, que votei a favor para dar continuidade hoje. Respeito todos os vereadores, sempre respeitei todos, mas a decisão temos que ter autonomia. E minha autonomia era dar continuidade para a gente resolver isso aqui, como tem outros casos para resolver que eu achava que até ia ser incluído mais algum projeto hoje na ordem do dia, na sessão ordinária. Então, eu quero deixar claro aqui da minha votação, senhor presidente, não é desrespeitando ninguém, muitas vezes as pessoas falam até desrespeitando sua bancada de maneira alguma, simplesmente é decisão. Então, senhor presidente, eu quero aqui dizer que eu acredito que a prefeitura precisa melhorar, sim, sem dúvidas, mas acredito que dentro dos limites, dentro do que pode ser feito, eu acredito aí que
deve ser aprovada, sim, a conta da prefeitura, do prefeito. Agora, toda a ressalva que tem é motivo da gente se preocupar, com certeza absoluta. É difícil, estar aqui também é difícil, né? Para nós vereadores é muito difícil, a gente trabalha no dia a dia. Isso do Tribunal de Contas, que vai aprovar, reprovar, a população e fora, a maioria não sabe. Eles vão cobrar a gente, por que aquela escola não está boa, por que a comida não está boa, por que o alimento não está bom, por que o ensino ali 24 horas não está funcionando, período integral, 12 horas. Então, esse questionamento, a parte técnica não tem, quem tem somos nós vereadores. Então, volto a dizer, o Tribunal de Contas vai vir analisar como foi gasto, no que foi gasto, se foi legalmente. Números ali, papéis, nós temos que estar no lugar, na localidade lá, para ver se realmente aquele dinheiro que o Tribunal de Contas aprovou, a conta aprovou, se realmente está sendo feito de maneira correta ou não. Então, só para a gente não misturar as coisas, é esse o meu entendimento. Só isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. As contas da Prefeitura Municipal de Pariquaraçu do exercício 2021 continua em discussão. Com a palavra, o vereador Rodrigo Claudionor Mendes. Cumprimento a mesa, colegas, público presente, ao doutor Ibanez. Bom, vamos lá. Eu falo da dinâmica aqui, porque às vezes tem uma situação de que até ficou surpreso. E até foi a minha surpresa do doutor vir aqui defender o prefeito, uma vez que o doutor já teve um contrato com a prefeitura em 2021, né, e agora é advogado do prefeito, particularmente falando. Então, vamos lá. Como que foi aqui apontado sobre questões opinativas do MPC? Em 2021 tinha Covid, pandemia, mas em 2022 não teve. E em 2022, o MPC também rejeitou as contas do prefeito Wagner Costa. Com relação a ser aprovada ou não aqui na Câmara, lembro-me que quando o vice-prefeito Fábio Amarelo era vereador, nas contas do Orlando Milan, o ex-prefeito, o TCE, aprovou e a Câmara reprovou. Então, temos que também ter essas informações, né? Então, vamos lá. Questão de índice de melhoras. Bom, vamos lá. Eu vou pegar só um exemplo de exercícios de 2019 e 20. Vou pegar de 20, tá? O IAGM 2020 era B. 2021 foi para C, mais. O I-Planejamento, em 2020, B. 2021, C, mais. Então, vocês vejam que vai caindo. O EDUC permaneceu no C, mais, positivo, né? O C, mais. Saúde. Bom, isso aqui, saúde, a gente sempre fala que é ruim o município, né? Permaneceu no C desde 2019, até agora. Também o ICidade foi de B+, para C+. O IGOV, TI, de C+, permaneceu no C+. Então, não é que índices melhoraram, não, pioraram, né? Pioraram, certamente pioraram. Agora eu vou passar a questão técnica com relação ao qual eu fiz o apontamento baseado no MPC, né? Que é o Ministério Público de Contas, onde reprovou 2021 e 2022, que ainda nem foi lançado aqui ainda, tá? Vamos lá. Sobre controle interno. Controle interno, mesmo que tenha lei, mas essa lei se torne irregular, o próprio Tribunal de Contas falou que não deveria ser um servidor designado. Como é que um controlador interno, né, que vê todas as questões do município, é alguém apontado? Não pode, tem que ser concursado, para ter aquela imparcialidade. E foi isso que o tribunal falou. E na conta de 2021, o prefeito tinha colocado como servidor designado. Então, esse foi um dos apontamentos. Do planejamento, como eu falei, a redução do índice de B para C+. Então, caiu, né? Então, por quê? Foi verificado várias inadequações constatadas por esse índice, né? Então, houve a redução. Com relação a resultado de execução orçamentária, veja, 2018 para cá, até 2020, teve superávit. 2021, déficit. Então, ou seja, piorou também. Vamos lá, são esses apontamentos. Com relação também
Vamos lá. Aos aspectos de recursos humanos, também foi feito mais algum apontamento de que foi possível constatar que vários servidores tinham pagamentos de forma contínua, descaracterizando o caráter de eventualidade, ou seja, pagamento de hora extra irregular. Tribunal de Contas. Parte de fiscalização. Também foi feita uma comparação, e aí foi os índices. Nesse também teve redução. A impossibilidade de identificação de uso de recursos para enfrentamento ao Covid. Vamos lá. Feita a análise, e aí, onde ele quis dizer? Que vários vereadores fizeram vários requerimentos com relação à Covid e o prefeito não respondeu, como ele sempre faz. Ele responde não respondendo. E aí o Tribunal de Contas fala, feita a análise de tais requisitos pelo TCE, foi constatado a existência de resposta pelo município de maneira superficial. Dessa maneira, dificultou o trabalho do vereador. Então, ou seja, é mais uma feita, o próprio Tribunal de Contas, no seu parecer, mostrando que o prefeito responde de qualquer forma. Agora, eu não sei se é o prefeito que responde de qualquer forma, ou sempre quando vem aqui, é o nosso diretor administrativo. Então, também temos que verificar, e até cabe uma ressalva para quando vir resposta, venha mais assertiva, com mais subsídio, para a gente poder fazer a fiscalização. Com relação à irregularidade, né, relacionado ao fundo social que teve, né, foi constatado que o quê? Que a servidora Vilma, que aqui era vereadora, que criaram um cargo comissionado, ganhando muito mais que vereador, acho que quase R$4.000, enfim, também estava de forma irregular, né? Então, vamos lá. Vamos ler o que foi falado. O TCE concluiu, então, que a partir do dia 6 de 2012, a servidora deveria ter retornado à atribuição do cargo efetivo de auxiliar em desenvolvimento infantil, fato que não ocorreu, além de não ter ocorrido nomeação ou formalização da readaptação para a função que exerce em 2012. Portanto, houve desvio de função e optamos pela procedência quanto relatado, ou seja, de uma denúncia. Então, e agora sim, a Vilma foi para o devido lugar do cargo dela. Aí também teve irregularidades de prática pelo diretor municipal de saúde. Qual que foi essa prática? Então, vamos lá. O TCE entendeu como procedente a irregularidade relatada, que afronta o artigo 9º da lei de licitação, porque a empresa do servidor Lecindo, ao qual ele é coordenador de enfermagem hoje, ou seja, trabalha com o senhor Dorival Reis, a empresa dele vendia para o município, ou seja, totalmente irregular, baseado no Tribunal de Contas. Como é que tem um servidor, e ele é emprestado, né? Mas trabalha com o diretor, que a pasta do diretor tem recurso próprio, digamos assim, né? Individualizado, e aí a compra é do Lecindo que trabalha com ele, que tem uma empresa. Então, ou seja, cadê o devido processo legal na transparência? Então, o que o Tribunal de Contas apontou? Irregular contratação. Veja, o Lecindo vendeu mais de R$40.000 para o município, para o Departamento de Saúde, sabendo que o seu chefe, onde que ele faz parte da empresa, né, é da parte de ordenamento de despesa. Então, ou seja, está errado também. O TCE está errado? Não está errado. Tanto é que a empresa do senhor Lecindo não mais vende para o município. Até então, na minha última pesquisa, não vendia mais. Então, vamos lá. As licitações que não foram informadas no sistema da UDESP. Também foi o TCE verificou que a Prefeitura não informou, naquele momento, perante o sistema da UDESP, as licitações de 2021. Outro erro. Tem vários erros aqui. E vamos continuando. Informações sobre ensino. O TCE apontou que, conforme foi informado lá na origem, não houve implementação de serviços de psicologia educacional e de serviço social na rede pública escolar. Ou seja, esse fator de psicologia não foi implementado na rede escolar. Então, foi mais um apontamento. E deve ser colocado. Educação, também. O não atendimento aos quesitos do EDUC, que fez a redução, né, citados acima, impactou no alcance das metas propostas, além de afetar diretamente a melhoria da vida das crianças. Ou seja, o EDUC também teve ali um impacto. Questões de contratação de serviço de obra. Irregularidade constatada pela fiscalização e dispensa de pregão fornecido por profissionais da saúde. Bom, aí a gente vale daquele do Instituto Santa Dulce, que teve um contrato com o nosso município, e aí o Tribunal de Contas, verificando, apontou várias irregularidades.
Ou seja, não realizado desconto de pagamento, ausência de justificativa para prorrogação, orçamento estimativo realizado com empresas que possuem ligações entre si, ou seja, empresas que têm ligações, foi feito um contrato, e aí contrataram essa empresa. Então, mais uma irregularidade que foi apontada. Então, vale ressalvar, observando essa análise do TCE, que a administração pública deve se atentar às contratações, principalmente na fase inicial, pois poderá estar compactuando até mesmo numa possível fraude em processo licitatório. Porque o quesito aqui foi que empresas que possuem a mesma ligação entre si estavam participando da licitação, e o TCE apontou que não poderia. Saúde. A saúde do município, a gente já conhece, né? Sabe que está ruim já faz um bom tempo. E aqui foi feito mais um apontamento, e ele fala que o não atendimento aos quesitos do e-saúde, do IGNN, citados acima, impactou o alcance de metas propostas pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E aí foi classificado como C. Então, quando eu falo que a saúde do município está ruim, é porque está ruim. Então, não tem como ninguém falar assim que está boa. Se todo mundo for nos postos de saúde, vai ver a dificuldade de ter um médico ali na sua frente fazendo atendimento. Sempre é por agendamento, demora para poder fazer exame, direcionar para algum departamento, aí vem do hospital, volta para o posto de saúde. Isso foi apontado pelo TCE. Então, não muda. É C. Será que não dá para ter um B? Tem que ter um B, né? Então, vamos lá. Continuando. Lei de acesso à informação. É uma questão que o município deixa a desejar, assim, abertamente, né? Porque ele fala, o próprio Tribunal de Contas, inexistência de divulgação de licitação da modalidade de convite, que é aquela licitação de compras indisponíveis no portal da transparência. Vou dar um exemplo da qual foram surgidos por aí, né? A empresa da Mara Miller que participou de uma modalidade como essa. Fez lá na praça, né, um pergolado, custou R$ 5.500, só que o prefeito, na maior, né, não vou usar o termo, falou em live que não foi pago, que recebeu aquilo, agradeceu, porque foi de boa vontade. Depois falou numa live na rádio, que a própria empresária o procurou para fazer o serviço. Então, ou seja, peraí, procura para fazer o serviço, a prefeito fala que não pagou nada, e aí você vai verificar, tem uma modalidade e tem um pagamento de R$ 5.500 para fazer aquele pergolado ali, na frente da sorveteria? Está errado, o próprio tribunal já apontou essa falta de informação. Vamos lá. Bom, sobre a questão de TI, que foi a inadequação constatada pela parte do IGM, bom, nós já falamos que teve a redução, como é mais parte técnica, isso eu vou pular. Né, porque, na verdade, ele até fala, né, inexistência de encarregado para tratamento de dados, não realização de avaliação de mapeamento dos tipos de dados, enfim, não fez o atendimento no quesito IGOV, de acordo como deveria, e aí permaneceu ali no C+. Atendimento à lei orgânica e instrução de recomendação do tribunal. Bom, questão da lei orgânica, a gente já fala, né? Se não respeita a própria informação de requerimento, é porque descumpre a lei orgânica do município. E foi feito esse apontamento. Então, veja, o próprio MPC fez esses apontamentos e deu um parecer prévio desfavorável. Ele fez desfavorável, assim como fez 2021 e assim como fez 2022. Nem chegamos lá ainda. Então, vamos lá. Aí ele fez uma classificação, que não dá para me mostrar aqui, mas é tudo reduzido, né? Teve um baixo. Então, ou seja, a procuradora do Ministério Público de Contas fez o parecer desfavorável, pontuou, dentre esses outros, que eu não quis pontuar tudo, porque ia dar um relatório gigantesco. Então, apesar do Tribunal de Contas ter emitido um parecer favorável, com ressalva, né? Esse meu parecer foi desfavorável, baseado num corpo técnico do MPC. Agora, então não tem como eu ir contra algo que eu fiz, porque vejam diversos tipos de apontamento de irregularidade. E teve.
Aqui eu não estou inventando, não. Esses absurdos, principalmente na parte de contratação, existiam em 2021. E eu espero que não tenha existido em 2022, 2023, porque tem muitas irregularidades, né? Aqui posso destacar em questões quando a gente faz convocação de diretor aqui e a gente vê a incompatibilidade da informação. Não bate, né? Então vamos lá. Então esses daqui foram os apontamentos que realmente o MPC fez. Acompanho o MPC e não o TCE. Não acompanho o TCE. Como eu falo, a nossa casa certamente vai votar politicamente e não técnico. Então, cada um faz o seu juízo de valor e vota como quer. Eu acompanho o MPC. Afinal de contas, além todas essas irregularidades apontadas, tem outras que eu não relacionei. Então, fica aqui, cada um vota como deseja, né? Faz a sua ponderação e assim caminha a votação das contas anuais, ao qual vamos manter, né, na coerência do mesmo parecer do MPC. Somente isso. Bom, fazendo uso da palavra, com a palavra, então, as contas da Prefeitura Municipal de Paraquaraçu, exercício 2021, continua em discussão. Com a palavra, o vereador Carlinho Aspa. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente. Vamos pegar um gancho que o nobre vereador veio falar que a saúde está péssima, porque, tipo assim, o vereador já está em segundo mandato aqui e não trabalha para a saúde. O que acontece? Tudo que vem para melhorar a saúde, o vereador vota contra. O vereador tem que lembrar que, quando estava a pandemia do Covid aqui, que nós fizemos uma reunião, veio um projeto do diretor de saúde para contratar mais funcionários, técnicos, enfermais, para fazer a vacinação, votar nos pacientes. Esse projeto não foi passado nessa casa, porque por causa de pecunia política. E para falar também sobre a saúde, a licitação para contratar o uniforme do rapaz da firma do Lecido, da irmã dele, ali é feita a licitação, pega três preços. Se o dele é menor, então se o dele é menor, só porque ele trabalha com o diretor de saúde, tinha que pegar o maior para favorecer a outra pessoa. Então, isso ali não é questão política, é perseguição sua. Porque todas as suas denúncias, você vai denunciar, o MP pega e dá o favorável à prefeitura. Então, se você só quer atrapalhar, a partir do momento que o senhor quiser trabalhar para melhorar a saúde, vamos votar sim para contratar médico, para pagar bem os médicos, porque no postinho da Piripiri, no seu mandato, ficou 2 anos lá sem médico. O que o senhor estava fazendo aqui? Por que não ajudou? Agora, tipo assim, os requerimentos que vêm, o senhor tem que aprender que o requerimento não é o que o senhor quer. O requerimento que o senhor pede as informações, o senhor está querendo aprender com o departamento do município. Se eles mandam informação, o senhor não aceita. Manda outro tipo de informação, o senhor não aceita. Chama um diretor aqui, o senhor não concorda com o que ele fala, o senhor quer que fale o que o senhor quer, então o senhor tem que virar prefeito. Aí o senhor pega e arruma o pessoal do seu departamento. E também vamos falar também sobre as obras. Hoje teve uma denúncia aí da fisioterapia. Quantas pessoas ficou aí acamado sobre Covid, precisando de tratamento, o senhor vai e denuncia. Agora vai, o pessoal, deixa eu falar? Vereador. Agora vai o senhor só para atrapalhar. Então, se o senhor não quer votar, o senhor não vota. O senhor vai contra o Ministério Público, o problema é do senhor. Mas o senhor não pode induzir os outros a votar. Tipo assim, cada um de nós aqui pensamos, tipo assim, nós vereadores que trabalham na saúde, nós sabemos a dificuldade que é a saúde. O que nós temos que fazer? Melhorar a saúde, melhorar. Não importa se o laboratório, qual foi a empresa que foi contratada, o importante é que foi feito os exames, foi feito os testes de Covid e foi salvado muitas vidas. Talvez o senhor tenha dinheiro para pagar o exame particular, os outros não têm. Então, o senhor tem que pegar e pensar, tipo, vamos ajudar o município, esquecer a politicagem. Só isso, senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador. Fazendo uso da palavra, eu fico aqui pensando, né, quanta maldade a pessoa tem no coração. Porque, assim, está visível que a pessoa só vem aqui para querer atrapalhar, sabe? Ele está acima até do Tribunal de Contas.
eu não sei, ele estava aqui questionando para o jurídico da casa, que queria que o jurídico da casa fizesse um parecer em cima do parecer do Tribunal de Contas. Sabe? Então, é vergonhoso, porque o vereador poderia usar essa capacidade que ele tem para o bem das pessoas, para fazer o bem para a população, mas não, ó, só usa para fazer o mal. Sabe? Até em cima disso, quer confundir a cabeça dos vereadores. Hoje nós estamos aqui, foi feita uma convocação, 2 dias, 3 dias antes, e eu tive o meu momento, o senhor agora, eu já cansei de falar aqui para o senhor, mas não adianta. Ó, o senhor tem que ter educação, é isso que o senhor não tem. O senhor não tem educação. O senhor tem que ter educação. Sabe? O senhor tem que ter educação. O senhor tem que ficar quieto, porque nem na hora, a hora que o senhor estava falando, ninguém te falou. Tá? Então, eu quero aqui, ó, eu quero aqui que a secretária coloque em ata. E eu quero que ela tome uma atitude em referente aos abusos que o senhor vem fazendo com a minha pessoa, que sou presidente, e com os outros vereadores nessa casa. O senhor é acostumado a rasgar o regimento, vereador. Aqui não é sua casa. Aqui não é sua casa. Eu quero que a vereadora tome atitude. Eu quero que você coloque em ata e tome uma atitude com uma advertência ao senhor. O senhor tem que entender que o senhor aqui não manda mais do que ninguém. O senhor tem que aprender. Quando alguém fala, o senhor tem que calar a boca. Então, o vereador, todas as sessões atrapalha a população. É um vereador que ele só faz a maldade, ele tem inveja porque a administração está trabalhando, e eu falo mais, como é que o Tribunal de Contas vai dar um apontamento e dar um prêmio, uma premiação para a cidade do município de Pariquaraçu, através do gestor que é o prefeito Wagner Costa? Então, mas viu, faz de conta, porque assim, ó, de licitação, o vereador entende, porque ele, como vereador, participou da licitação da prefeitura lá. Por isso, já quase foi cassado no primeiro momento. E está ainda em andamento essa questão. Mas ele não se conteu, veio aqui numa reunião e falsificou a documentação. Por isso que ele foi cassado. E aí hoje ele vem aqui com esse papel aqui, falando que vai continuar. Para fazer as besteiras que o senhor vem fazendo, pode continuar, vereador. Não havendo mais discussão, as contas da Prefeitura Municipal de Pariquaraçu, do exercício 2021, estão em única votação. Os senhores vereadores serão chamados nominalmente para se manifestar a favor, aprovação ou pela reprovação das contas do município, conforme no parágrafo 7º do artigo 335 do Regimento Interno. Vereador Edson Leite. Presidente, pela hora. Antes da votação, eu queria um direito de resposta em razão da fala do vereador. Não tem isso. Tudo bem, Marcos, pode explanar. Interferência externa? Onde está isso no regimento? Senhor presidente, onde está isso no regimento? Onde está isso no regimento? Pode falar. Só uma observação em relação à sua fala, quanto à minha presença hoje aqui na Câmara, onde o senhor disse que eu fui contratado pela Prefeitura em 2021. O senhor está correto. Não estou aqui para discutir quando eu fui contratado ou não. O ponto é, o fato de eu ter sido contratado pela Prefeitura em 2021 é mais um motivo para eu poder estar aqui hoje defendendo essas contas. Não há impedimento nenhum, nem pela Constituição, nem pelo regimento da OAB, nem pelo Código de Ética. Então, eu só queria esclarecer que a minha presença hoje aqui é simplesmente para fazer a defesa das contas de 2021. Quando o senhor mencionou que muito te estranha a minha presença, fica surpreso, como queira, não há por que tanta estranheza, vereador. Então, simplesmente para a gente não prolongar uma coisa que não precisa, só para relembrar
Até a minha contratação, o senhor também, com todo direito, questionou perante o Tribunal de Contas, fez uma representação, dentre inúmeras que o senhor fez, e o tribunal julgou legal a minha contratação, pela notória especialização e pela singularidade do trabalho. Então, assim, nenhuma ilegalidade quanto à minha contratação, nenhuma ilegalidade quanto à minha presença aqui. Era só isso que eu queria, não vou nem entrar no mérito da sua fala quanto às contas, para não prejudicar o julgamento. E era isso que eu queria. Muito obrigado pela deliberação e permissão de eu ter feito esclarecimento. Muito obrigado, doutor. Então, dando continuidade, não havendo mais discussão, as contas da Prefeitura Municipal de Paraquaraçu, no exercício de 2021, estão em única votação. Os senhores vereadores serão chamados nominalmente para se manifestar a favor pela aprovação ou pela reprovação da conta do município, conforme no termo do parágrafo 7º, artigo 335 do Regimento Interno. Vereador Edson Leite. Senhor presidente, meu voto é a favor. Vereadora Eliane Vícaro Tranoski. Senhor presidente, meu voto é a favor. Obrigado, vereadora. Vereador Felipe Tranoski. Senhor presidente, meu voto é sim. Vereador Jair da Silva. Senhor presidente, meu voto é a favor. Vereador Jorge Caraí. Senhor presidente, meu voto é a favor. Obrigado, vereador. Vereador Carlinho Aspa. Senhor presidente, meu voto é a favor. Vereador Marcelo Mariano. Senhor presidente, meu voto é a favor. Vereador Rodrigo Claudionor Mendes. Senhor presidente, pelo meu parecer, o meu voto é contra. Eu, vereador Milton Ticaca, voto a favor. As contas da Prefeitura Municipal de Paraquaraçu, exercício 2021, estão aprovadas por 8 votos a favor e 1 contra. Bom, agradeço a todos os vereadores que estão aqui trabalhando pela população, agradeço o público presente, espero que tenha uma semana abençoada, que Deus abençoe. Agradeço a presença do vice-prefeito Fábio Carravielli, que está aqui com nós. Em nome dele, também o Departamento de Administração, o Gessé, o Paulo, e a todos aqui que estão presentes, a doutora Simone, enfim, não vou citar nomes, ao Dionísio, a todos vocês tenham uma boa noite. Informo que, conforme disposto no artigo 337 do Regimento Interno, com a aprovação, aproveito para informar que os vídeos dessa sessão e demais trabalhos legislativos encontrarão-se disponíveis no portal da Câmara, na internet. Agradeço a presença dos senhores vereadores, visitantes, funcionários da Casa, a audiência dos telespectadores do canal do YouTube, e com a graça de Deus dou a sessão por encerrada.